computer. Então, retornando à gravação, por causa do novo link. Aí, dependendo da seleção do método, depende do que nós queremos ensaiar, o que nós queremos saber, se é corrosão, se é uma trinca, se é um material que está falhando, a confiabilidade, uma economia no material que nós podemos ter naquela máquina ou no equipamento, o tipo e a origem da descontinuidade, se ela vai crescer, se não vai, tudo isso varia, influencia. Também podemos utilizar na conservação de obras, na agropecuária, na medicina, o próprio ultrassom dos bebês, o ensaio visual com equipamento, com endoscópio. Tem a imagenzinha e a própria câmera realiza a imagem. E como ele falou no vídeo, 80% dos ensaios feitos são visuais. Os primeiros ensaios são visuais. Agora retornando para onde nós estávamos. Por líquido penetrante. O Nicolas está aí? Fale, tô sim. Como é que era o ensaio com líquido penetrante? Fala para nós. Lembra? Lembra como é que tu aplicava? Partícula magnética eu me lembro, professor. Não me lembro direito, era do. Ah, tu fazia com partícula magnética. Na verdade, eu fazia os dois. Na verdade, não. Eu fiz só um com líquido penetrante. Que legal. Onde é que era? No Tecom, professor. Ah, show. Tecom? Isso, mas era pela uma terceira, pela ISP Brasil. Ah, show. Então, os ensaios por líquidos penetrantes, ele é utilizado para detectar descontinuidades superficiais que estejam abertas na superfície do material, tais como trincas, poros, dobras e outros, podendo ser aplicado em materiais sólidos que sejam não porosos ou com a superfície grosseira. Então nós aplicamos o líquido, né, geralmente em spray, e ele revela aonde que tem aquela descontinuidade ou a trinca que está começando e pode ocasionar a peça. Ele consiste em fazer uma penetração na abertura da descontinuidade, um líquido de alta capilaridade, e após a remoção do excesso, faz sair da descontinuidade o líquido retido através de um revelador. O revelador que vai dizer o local da descontinuidade, como nós podemos ver nessa peça, onde tinha a parte que está superficial, ele detecta a imagem da descontinuidade, então fica desenhada na superfície. Vídeo 17. Hoje tem bastante vídeo legal. Essa matéria eu acho massa, muito útil. Nicolas, Fale. o que tu fazia lá? Segurava o. Tu usava o spray? Sim. É? Tá. Obrigado. É, sim. CFI, Centro de Formação de Inspetores. O ensaio de líquido penetrante é utilizado para detectar descontinuidades superficiais e imperceptíveis a olho nu. Acompanhe o ensaio. Foi feita a limpeza inicial da superfície do corpo de prova a ser ensaiado, utilizando panos umedecidos com solvente. Após a limpeza, é aplicado penetrante na superfície ensaiada, utilizando spray aerosol. Tempo mínimo de penetração: 15 minutos, para uma correta penetração do líquido nas pequenas descontinuidades. Remova o excesso de penetrante com panos úmidos e faça a secagem da superfície. Agora é feita a aplicação do revelador.
é necessário esperar o tempo mínimo de 15 minutos para a interpretação dos resultados. Após o término dessas etapas, é feita a avaliação e registro dos resultados. Então, ele realiza por 15 minutos o líquido penetrante, depois de 15 a 20 o revelador. Legal o videozinho, gostei. E depois ele vai. O próprio líquido já revela aonde tem as imperfeições ou a trinca, o que nós queremos analisar. Aqui um exemplo do penetrante e do revelador. PCG 53. Aqui o exemplo, como fica, olha. Imagine turbinas, isso aqui é muito utilizado. Mais um videozinho baixando. Deu bom o vídeo? Oi, pessoal, boa tarde. Naquela região ali, ó, onde está a PTA, a plataforma elevatória, ali está sendo soldado uma linha de 2 polegadas de ácido sulfúrico, onde vai ser realizado o ensaio de líquido penetrante. Após essa soldagem, o soldador ele vai executar uma limpeza da superfície de toda a solda que foi executada, né? E após essa limpeza a gente vai aguardar um tempo necessário que a solda esfrie. Após a solda esfriar, nós vamos realizar esse ensaio de líquido penetrante, que é uma técnica muito utilizada, é uma técnica simples, é uma técnica que é um ensaio não destrutível pela técnica de líquido penetrante. Nessa primeira etapa do ensaio, iniciamos o acoplamento da tubulação. Essa etapa consiste na preparação do bisel. Esse acoplamento está sendo realizado pelo caldeireiro. Essa etapa é bastante importante, tendo em vista que um bom alinhamento da tubulação facilitará para o soldador no momento da soldagem. Após o acoplamento, foi iniciada a soldagem. Nesse processo de soldagem, foi utilizado o eletrodo E7018. Nessa etapa, o soldador realizou a limpeza da superfície, utilizando escova rotativa, removendo toda a escória, fuligem proveniente da soldagem. Essa limpeza é muito importante, evitando que nenhum contaminante proveniente da soldagem interfira no resultado final do ensaio de líquido penetrante. Nesse momento, realizei a aplicação do líquido penetrante VP30 do tipo 2, método A, lavável a água. Após a aplicação do líquido penetrante, devemos aguardar o tempo mínimo de penetração. Esse tempo é segundo as recomendações do fabricante ou através de um procedimento qualificado. Em geral, o tempo mínimo é de 10 minutos e no máximo 60. Bom, pessoal, como vocês podem ter visto, já foi aplicado o líquido penetrante. Agora vamos aguardar no mínimo 10 minutos para que faça todo o trabalho que tem que ser feito, de alguma indicação, caso o LP encontre. E após esse período de penetração, nós vamos fazer a limpeza, né, remover com água
fazer toda a secagem da superfície e aplicar o revelador. Nesse momento, realizei a remoção do excesso do líquido penetrante, utilizando água em temperatura ambiente. Após a secagem da superfície, realizei a aplicação do revelador não aquoso do tipo D70. Após a aplicação do revelador, devemos realizar a inspeção visual em 100% da solda e 25 mm adjacentes à mesma. O objetivo é identificar descontinuidades do tipo trinca ou poro, somente abertas para a superfície. Nesse caso, não houve nenhuma descontinuidade relevante que pudesse interferir na operação da tubulação. Então eles fizeram a solda e em seguida já esperaram a solda esfriar e já realizaram o ensaio para ver se tinha algum poro aberto, alguma trinca. E estava em perfeitas condições. Foi até um estudante de engenharia do primeiro módulo que fez. Ele devia trabalhar no local e como trabalho ele já realizou o ensaio. Achei bem interessante. E é bom que é um método rápido, demora a secar e tudo mais, mas tu já faz a solda e já sabe se teve algum problema, alguma trinca, se está em perfeitas condições na tubulação e segue para os próximos procedimentos. O ensaio por partículas magnéticas ele é utilizado na localização de descontinuidades superficiais e subsuperficiais em materiais ferromagnéticos em peças acabadas, semi-acabadas e em etapas de fabricação. Consiste em submeter a peça, ou parte dela, a um campo magnético. Na região magnetizada, as descontinuidades causam uma fuga do campo magnético. Aplica-se, então, as partículas ferromagnéticas, que se aglomeram nos campos de fuga e fornecem visualização da descontinuidade. Então, como podemos observar nessa imagem, através das partículas ferromagnéticas, nós conseguimos realizar o procedimento e já gera o gráfico e também indica na própria peça. Olha aqui, ó. Mas nada melhor que o experimento nós vermos um videozinho. Com a própria aplicação. Pessoal, alguma dúvida? Entrou mais alguém. Existem basicamente duas técnicas de magnetização. A magnetização por indução de campo magnético. A outra técnica é a da magnetização por passagem de corrente. Vamos conhecer agora alguns equipamentos utilizados na técnica de indução de campo magnético. Aí nós temos uma peça de metal dentro de uma bobina eletromagnética. Quando a corrente elétrica percorre a bobina, um campo magnético longitudinal atua sobre a peça. Nesse esquema dá para entender direitinho como isso acontece. Aí temos as linhas de indução percorrendo a peça longitudinalmente. Esse eletroímã em forma de U é chamado de ioque. Ele é apoiado na peça a ser examinada. Quando uma corrente elétrica o percorre, ele gera um campo magnético longitudinal entre as suas pernas. O esquema mostra direitinho pra gente como esse campo magnético atua sobre a peça examinada. Repare nas linhas de indução. Aí nós temos um tubo com um condutor central. A técnica do condutor central é comum no ensaio de tubos. Dentro do tubo, o condutor central gera um campo magnético circular. Repare aí. Isso facilita a visualização das descontinuidades longitudinais que podem aparecer ao longo do tubo. Pois é, agora você já conhece os equipamentos usados na técnica por indução de campo magnético. Mas lembra, além dessa técnica existe outra. É a técnica de magnetização por passagem de corrente. É isso mesmo, Nilton. Repare como nessa técnica a gente não usa nenhum daqueles equipamentos que a gente acabou de ver.
Nessa técnica de magnetização, a corrente elétrica passa através da peça. Nessa técnica, existem basicamente dois equipamentos que podem ser usados. Um deles é o eletrodo. Os eletrodos conduzem uma corrente elétrica até a peça, que gera um campo magnético circular. Olha aqui, ó, Nilson, ó. Esse esquema mostra direitinho como o campo atua sobre a peça. Olha aí as linhas de indução do campo magnético e as descontinuidades que podem estar na peça. E aí está o outro equipamento usado nessa técnica. Essa máquina faz o que a gente chama de contato direto. A corrente elétrica percorre a peça de ponta a ponta. E olha aí as linhas de indução do campo magnético. Repare que, assim como os eletrodos, essa máquina gera um campo magnético circular. A escolha da técnica de magnetização e do equipamento a ser usado vai depender, é claro, do tipo de peça que você quer examinar e do tipo de descontinuidade que o ensaio vai ter que detectar. Em alguns casos, a gente até precisa usar duas técnicas de magnetização ao mesmo tempo. E dependendo da peça, a gente gera dois campos magnéticos ao mesmo tempo. Um circular, outro longitudinal, para descobrir todas as descontinuidades. E com isso, ganhar agilidade. Ô, Caio, o que foi? Que desânimo é esse aí, rapaz? Nada não, Silva. Esse ensaio por partículas magnéticas é super legal, mas é cheio de informação. Vamos dar uma olhada no ensaio propriamente dito? A primeira etapa é a limpeza da peça. Ela deve ser feita com muito cuidado para evitar interferências de resíduos nos resultados. Você pode limpar a peça usando jato de areia, escova de aço ou solventes. Aí, vamos ao ensaio. Vamos usar uma bobina. Quando se liga a corrente elétrica da bobina, um campo magnético longitudinal é gerado na peça e as partículas magnéticas vão se acumulando nos campos de fuga, que são provocados pelas descontinuidades da peça. Pronto. Depois de realizado o ensaio, é importante desmagnetizar a peça para evitar interferências em outras operações a que a peça possa ser submetida. Bom, Silva, até que as coisas ficaram mais claras, né? É isso aí, Caio. Só que ficou faltando uma coisinha, mas que é muito simples. São as técnicas de ensaio. É o seguinte, alguns materiais acumulam mais magnetismo do que outros, retêm mais magnetismo que outros. Então, dependendo do material, nós vamos usar a técnica do campo contínuo, que é quando as partículas magnéticas são aplicadas na peça enquanto ela está sob a ação do campo magnético. Já a técnica do campo residual é usada em materiais que retêm mais o magnetismo. Então a gente aplica as partículas depois que as peças já saíram da ação do campo magnético. Após escolhido todo o processo, método de magnetização, equipamento a ser utilizado, método de aplicação das partículas, via seca ou via úmida, precisamos garantir que todas as partes da peça sejam submetidas ao ensaio. Quando escolhemos uma técnica que magnetiza a peça por partes, devemos fazer uma varredura nessa peça para garantir que toda ela seja analisada. Para isso, o equipamento magnetizante pode ser movimentado, ou podemos usar dois campos magnéticos ao mesmo tempo, um circular e outro longitudinal, ou ainda dois campos perpendiculares. Bom, e agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo mais um ensaio não destrutivo. O ensaio com partículas magnéticas. Você aprendeu o que é um campo magnético. Aprendeu o que é linhas de indução e campos de fuga. Viu também alguns equipamentos e técnicas usadas nesse tipo de ensaio. Por hoje é só. Não se esqueça de aprofundar tudo que você viu na teleaula de hoje no seu livro de estudo. Esse método eu acho muito massa. Ele gera as linhas de indução e as superfícies internas e externas. É muito utilizado em tubos. Alto poder de penetração, alta sensibilidade, e o condutor tem que ter uma boa experiência, porque dependendo de como utilizar o fluido, o pozinho ali, pode dar outras áreas que pode falhar o ensaio. Aqui, como nós vimos no vídeo, né, a baixa imagem de um ensaio sendo realizado, onde vê-se o equipamento de magnetização
e as partículas magnéticas sendo aspergidas. E assim, caso tivesse alguma trinca, assim que nós veríamos no ensaio detectado. E o aparelho se chama Yoke. Mais experimento. Quando a gente quer que apareça essa trinca, não aparece. E quando a gente quer que a solda fique perfeita, aparece defeito. No caso aqui, o que nós vamos conseguir detectar é que na região, já estamos vendo a vista desarmada, que na lateral do cordão a gente tem as mordeduras. Elas vão ficar evidentes na hora que nós fizermos a partícula magnética. Nós vamos usar a lâmpada, ultravioleta, cuidado com a mão aí que vão acabar queimando, está até aquecido, para a gente poder visualizar o fluorescente. Nós podemos aplicar a partícula na forma de pó ou ela solubilizada em algum produto. O normal é ela ficar solubilizada em querosene. Nós temos um spray, então nós vamos aplicar o spray e aplicar o magneto para fazer o teste. Isso aqui na realidade é um conjunto de bobinas. Ao magnetizar, ele mantém uma força suficiente para levantar a peça. No caso, essas garras aqui, elas são articuláveis, começaram a se deformar na hora que nós começamos a puxar. É padrão a gente testar, tentar levantar, para saber a quantidade de magnetismo, né? Ó, ele vibra e escorrega. Será que está realmente induzindo um campo magnético? Mas ele já consegue levantar. Não está ruim não. Ou seja, ele está com bom magnetismo. É um padrão, a própria Petrobras criou, um padrão de 5,5 kg. Levantou, tem que levantar. Significa que ele está com bom magnetismo. Uma outra forma, eu medir o campo magnético enquanto eu estou aplicando. Então tem a sonda Hall ou gaussímetro. Uma das formas que a gente usa é na forma de pó, aplicação de pó. Isso aqui é muito usado em barbearia, né? Jogar talco no pescoço do cliente, depois que ele faz a barba ou que corta o cabelo, né? Era com isso. E a gente usa aqui para aplicar o pó também. Onde tiver alguma falha na peça, a partícula vai se acumular. A gente mede, ó, sempre assim, nesse sentido, depois eu inverto, para tentar varrer, né? Porque a gente está criando o campo magnético aqui. E tá qualquer tipo de defeito, eu consigo detectar, porque eu estou fazendo essa varredura aqui. E aí eu vou mudando de posição, avanço, aí faço isso. Aí vou indo e andando para tentar pegar a solda inteira. Nesse caso aqui a gente está criando o campo nessa região, eu tenho que fazer essa varredura desse jeito. Se eu tivesse com aqueles eletrodos separados, eu também ia podendo varrer. Aí eu ia caminhando para varrer a peça inteira. Lembrando que às vezes a peça fica magnetizada. Aí se eu for, por exemplo, usinar, o cavaco fica preso. Se eu for soldar, o arco elétrico começa a balançar e eu não consigo soldar direito. Então aqui nós vamos fazer a nossa aplicação, né, via um spray fluorescente. Isso aqui a gente usa muito em vaso de pressão, né, caldeira, depende do que a empresa vai pedir para a gente. É um ensaio barato, não é muito caro, o LP também é superficial, esse é superficial e subsuperficial se for via seca, né? Pegar o pó, umedecer, porque é padrão, né? Você checa, você faz as medições. Subsuperficial aqui embaixo, eu vou aplicar o pó. E é complicado para a gente fazer um ensaio, né, para qualificar alguém aqui. Estou deixando 10 minutos para fazer penetração, para depois eu fazer a remoção do produto fluorescente. Dia 1 ele dá a recomendação, tantas gramas por litro, cada um com uma cor. Ó. Tem uma outra aqui que ela já puxa para o vermelho. Mas a maioria do pessoal usa a luz negra, porque é melhor para ver. Por exemplo, se tiver alguma corrosão lateral na solda, aí eu vou aplicando o magnetismo e vou fazendo isso aqui, pessoal. Eu não sei se vocês estão vendo. Vou deixar. Sem flash aí, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês, que vocês tiram a foto. Tá? Estou magnetizando, eu fiz a limpeza com... Então, à medida que estou magnetizando, vai ficando mais forte ó, a mordedura e tal. Se não tiver mordedura, ou qualquer falha, ele não estaria nem penetrando. Mas eu vou tirar agora, porque para mim trabalhar com o processo de desmagnetização, eu teria que ter um potenciômetro. Eu estou trabalhando com corrente alternada 220, né, pessoal? Conforme eu aplico 220, ao ter o potenciômetro, vou baixando minha voltagem e amperagem aqui e ele vai desmagnetizando sozinho, tá? Tem peça que eu não posso deixar magnetizada. Aí vocês estão vendo aí. Não vamos olhar muito no corte que nós fizemos, mas sim o local de mordedura, que a mordedura é muito feia aí, tá vendo? A gente vê aí, a mordedura tem
um critério de aceitação. Ela tem que ter 2 décimos de largura e 2 de profundidade. Então é coisa mínima, 2 décimos. Só que essa aqui não é mais mordedura, é a boca do leão. Também é suscetível a uma trinca, né? Tá. Quando a gente quer que... Nicolas, era assim que tu fazia ou era diferente? Só era sem a luz negra, professor. Era? É, porque geralmente a gente fazia de dia, era na rua, aí ficava ruim. Ah, show. Mas era desse jeito, era com Yuki. Só que a partícula magnética era dissolvida. Em querosene? No borrifador. Em querosene? Sim. Muito show. Tem que ter uma corrente, uma alta corrente, né? Aplicou 10 minutos, pelo que ele falou. Depois luz negra. E a Petrobras também criou um método com 5,5 kg na hora de aplicar a pressão ali. Aqui mais uma imagem, sai por ultrassom. Tem por objetivo detectar descontinuidades internas, como bolhas de gás, microtrincas, inclusões e outras. Presente nos mais variados tipos ou formas de materiais ferrosos ou não ferrosos. Uma vantagem. É feito com o uso de ondas mecânicas ou acústicas, colocadas no meio de inspeção, as quais refletem ao incidir no anteparo qualquer. Através de aparelhos especiais, detectamos as reflexões provenientes do interior da peça, localizando e interpretando as descontinuidades. Com aparelhos especiais, como mostra aqui o técnico aplicando, e nós podemos ter a batimetria da tubulação com as ondas que batem e retornam. Transdutor e a peça. Ó, bate a onda e volta e vai nos dando o próprio gráfico. E com isso nós tiramos as conclusões. Através disso nós podemos ver se tem bolha ou trincas pequenas. Algumas trincas, microtrincas, podem crescer e causar a ruptura do material. Agora mais um videozinho e sai por ultrassom. Deles. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 e você vai assistir a teleaula número 22. Bons estudos! Ô, Silva, agora eu tô super afiado nesse assunto de ultrassom. Ah, que bom, cara. Então assim nós vamos poder ver como é feito o ensaio para valer. Se você não está assim tão afiado quanto o Caio, não se preocupe. Tudo que você tem a fazer é procurar a aula anterior no seu livro de estudos, a aula sobre ultrassom. Eu garanto que vai ficar tudo claro. É isso aí. Agora vamos ver como é que é feito mais esse ensaio não destrutivo. Hoje você vai estudar o ensaio por ultrassom. Mais do que isso, vai ver como esse ensaio é realizado. Vai aprender os parâmetros necessários para um ensaio bem feito e vai conhecer melhor o equipamento usado. É isso aí, Caio. Hoje nós vamos ver como é feito um dos ensaios mais usados na indústria hoje em dia. E como você sabe, o ensaio por ultrassom pode ser usado praticamente em todo tipo de peça e detecta as descontinuidades que estão na superfície da peça e também aquelas que estão em outros pontos da peça. Prepare-se que a nossa teleaula de hoje está começando. Você continua lendo, hein, Neuza? O que é que tem de tão interessante aí, hein? Espero que você não esqueça que a gente ainda tem que consertar a suspensão do kart, né? Eu sei, Ed. Mas aqui tá muito interessante isso que eu tô lendo. Eu tô começando a entrar de cabeça no ensaio por ultrassom. Bom, mas a gente já não viu isso na teleaula passada? É, mas naquela teleaula eu só aprendi o que era ultrassom. Agora eu vou ver como o ensaio é feito. Aliás, Ed, você devia se interessar por isso. Todo conhecimento nessa área é super importante pra gente. É, talvez você tenha razão, Neuza. O que é que você já viu do ensaio? Eu tô começando a ver, mas eu já saquei uma coisa muito importante. Eu tô começando a entender como o ultrassom detecta as descontinuidades. Existem 4 técnicas pra isso, você sabia? Então vamos a elas, vamos conhecer as técnicas de ensaio. Olha aí, Edgar. A primeira técnica é a da transparência. Olha só esse esquema. Tá vendo? A peça a ser examinada tem um transdutor de cada lado. Um emite o ultrassom e o outro recebe. Se não houver descontinuidades, o receptor vai captar aproximadamente 100% de tudo que for emitido. Se houver descontinuidades, apenas uma parte do que foi emitido vai ser recebida do outro lado.
Essa é uma técnica que é usada quando são necessários ensaios em grandes quantidades com processos automáticos. Isso porque é difícil manipular e deixar alinhadinhos os dois transdutores. Assim, é mais vantajoso usar essa técnica em processos automatizados. Olha aí, o Eduardo está preparando o equipamento para fazer um ensaio usando a técnica do pulso eco. Nessa técnica, são usados transdutores do tipo monocristal. Quer dizer, são transdutores que têm apenas um cristal piezoelétrico que é responsável pela emissão do ultrassom e também por sua recepção. Olha só, o ultrassom vai passando pela peça. Quando encontra uma descontinuidade, ele é refletido e não alcança a parede de fundo da peça, sendo refletido de volta para o cristal do transdutor antes do tempo esperado. Para fazer esse ensaio, o transdutor trabalha com ondas ultrassônicas pulsantes, ou seja, ele emite ondas ultrassônicas em espaços regulares de tempo. A técnica do pulso eco é muito simples de ser executada, mas ela apresenta uma desvantagem. Olha, vamos aproveitar que o Clóvis está aqui e ele é especialista em ensaios com ultrassom e perguntar para ele que desvantagem essa técnica apresenta. A desvantagem dessa técnica é que ela possui uma zona morta relativamente grande. E com isso, algumas descontinuidades que ficam próximas do transdutor podem não ser percebidas. Clóvis, explica pra gente o que é essa tal de zona morta. Eu vou te mostrar. Olha aqui. O transdutor emite ondas ultrassônicas pulsantes, certo? O que acontece se nós tivermos uma descontinuidade bem perto do transdutor? Acontece que o eco vai voltar rápido. Não vai dar tempo nem de terminar a emissão do ultrassom. Aí, o cristal não vai ler esse eco e a descontinuidade vai passar batida. Mas e aí, Edgar, como é que faz? Se a descontinuidade estiver muito próxima da superfície? Olha, uma peça como essa, por exemplo, todos os pontos vão estar super próximos dos transdutores. E aí, uma descontinuidade pode passar batida. Não, Neuza. No caso de uma peça de pequena espessura como essa, a gente usa uma outra técnica. A técnica de duplo cristal. Nesse tipo de transdutor, a gente tem dois cristais piezoelétricos. Um é responsável pela emissão do ultrassom. O outro é responsável pela recepção do ultrassom, que já atravessou a peça. Com dois cristais, a zona morta continua existindo, mas ela é bem menor. Tanto é que essa técnica é usada para medir espessura de peças finas como essa, e assim localizar descontinuidades subsuperficiais, ou seja, que são mais próximas à superfície da peça. Pra quem não estava interessado no assunto, você estudou muito, hein, Ed? Agora eu quero ver se você tá afiado mesmo. Olha aqui. No caso de uma peça como essa. Sim, porque todos os transdutores que a gente viu, eles têm superfícies planas, certo? Então, como é que ele vai fazer o contato perfeito aqui, no cordão da solda? Essa superfície é irregular, e se o contato não for perfeito, o ensaio não pode ser confiável. Nesse caso, a gente pode usar transdutores angulares. Olha aí, o cristal fica em ângulo. Assim, o acoplamento pode ser feito ao lado do cordão de solda e emitir o ultrassom em ângulo na direção da solda. Em geral, cada transdutor tem um determinado ângulo de trabalho. Portanto, devemos escolher aquele que se adapta melhor à inspeção. E aí, Caio? Tô vendo que você está ansioso para ver o ensaio acontecendo? É. Mas antes nós vamos ter que conhecer mais de perto o equipamento de ensaio por ultrassom. Então, como é que funciona esse equipamento? É o seguinte, Caio. Olha essa chapa aqui. Ela tem 50 milímetros de espessura. Muito bem, você sabe que o som viaja a 5.920 metros por segundo no aço. Pois bem, imagine quanto tempo o som vai levar para percorrer esses 50 milímetros. É um tempo tão curto que não adianta nem a gente tentar medir com um cronômetro, só mesmo com um osciloscópio como esse. Pois então, o equipamento de ensaio por ultrassom é um tipo de osciloscópio para efetuar as medições do tempo e da intensidade do sinal elétrico de retorno. E é também um emissor de sinais elétricos para o transdutor gerar o ultrassom. Ah, entendi, Silva. Se essa chapa aqui estiver perfeita, sem descontinuidades, o ultrassom vai levar um tempo X para retornar. Se ela tiver alguma descontinuidade, esse tempo vai ser menor. Agora, o que eu não entendi é o que a intensidade do sinal elétrico de retorno nos mostra. Bom, Caio, a intensidade do sinal elétrico de retorno do ultrassom é importante porque é ela que vai mostrar se o ultrassom bateu em uma descontinuidade pequena ou grande. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Na vertical, vemos a intensidade do sinal elétrico de saída e de retorno e podemos ajustar nesse botão. Na horizontal, através da medida do tempo entre a emissão e a recepção, temos a distância percorrida e podemos ajustar nesse outro botão aqui. Repare nos valores. Estou reparando, Silva, e daí? E daí que a gente não lê os valores diretamente. Antes é necessário ajustar as escalas. Através de... Quer dizer, com dimensões conhecidas, a gente ajusta os picos aqui na tela, transformando esses números em valores conhecidos. E esses outros em vantagem da tela. Por exemplo, aqui o eco de saída é 100% maior que a tela. E já aqui o eco de retorno é 100% da tela, formando as referências necessárias para a gente usar. Os padrões para os ensaios são determinados por normas e seguidos pela engenharia de fábrica. Mas como a gente faz para ajustar os equipamentos aos padrões determinados? Vamos imaginar que a engenharia determina que descontinuidades de até 1,5 mm de diâmetro, por exemplo, não são defeitos. E aí, como a gente faz para ajustar o equipamento ao padrão? Primeiro, a gente precisa passar por uma etapa muito importante chamada calibração. Olha, vamos dar uma olhada no ensaio e ver como a calibração é feita. A calibração começa com a conexão do cabo coaxial ao transdutor. Nesse caso, a gente está trabalhando com um transdutor normal com a técnica de pulso eco, lembra dela? O operador seleciona a função para transdutor monocristal por pulso eco. Esse aparelho registra na tela os picos ultrassônicos de saída e de retorno. Como a gente conhece as dimensões do nosso padrão, então sabemos quantos milímetros corresponde à distância entre os picos. Fácil, não é?
Agora temos essa escala em milímetros. Olha aí a peça que a gente vai examinar. Ela tem as seguintes dimensões: 100 milímetros de comprimento, 80 de largura e 40 milímetros de espessura. Já que a peça tem essas dimensões, a gente pode selecionar a escala de 0 a 100 milímetros. A nossa tela tem 10 divisões. Portanto, cada divisão vai corresponder a 10 milímetros da escala, lembra? A gente selecionou a escala que vai de 0 a 100 milímetros. Como são 10 divisões na tela, cada uma corresponde a 10 milímetros. Agora, a gente vai precisar da ajuda de um bloco padrão. É um bloco feito do mesmo material da peça que a gente vai examinar. Esse bloco tem 25 milímetros de espessura. Como a nossa escala é de 100 milímetros e o bloco padrão tem 25 milímetros, isso quer dizer que a nossa tela vai mostrar 4 pulsos. Basta dividir 100 por 25. Aí estão eles. Pronto. O nosso equipamento já está ajustado para fazer ensaios em peças com até 100 milímetros de espessura. Ei, tá pronto o equipamento para examinar a peça, Silva? Quase, Caio. Só falta ajustar a sensibilidade de resposta. Calma que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Olha só, quanto mais longe do cabeçote estiver a descontinuidade, mais fraco vai ser o sinal de retorno do ultrassom. Vamos fazer uma experiência para entender isso melhor. Olha só, vamos dizer que o meu pé é o cristal piezoelétrico, que a bola é uma onda de ultrassom e que aquele tapume ali é uma descontinuidade no meio da peça. Agora dá uma olhada. E aí, deu para você perceber? Quando o ultrassom bate na descontinuidade, ele é refletido e volta na direção do cristal emissor. A mesma coisa que aconteceu com a bola, voltando para mim depois de bater no tapume. Agora, olha só uma outra coisa. O pessoal pode afastar. Ficou bem claro, não é? Eu chutei a bola com a mesma força, mas como o tapume está mais longe, a bola retornou para uma posição mais distante do que da outra vez, quando o tapume estava mais próximo. Isso porque existe mais ar e grama para segurar a bola. A mesma coisa acontece no ensaio. Quanto mais distante do transdutor estiver a descontinuidade, mais fraco vai ser o sinal de retorno do ultrassom, porque ele sofreu mais desvios e foi mais absorvido pelo material. É por isso que foram criadas curvas de atenuação como essa. Elas mostram que os picos de retorno diminuem em função da distância das descontinuidades em relação aos transdutores. Com essa informação, a gente pode ajustar a sensibilidade da máquina. E para saber qual é a sensibilidade necessária para a máquina, a gente usa um bloco de calibração. É isso aí. Fazendo o teste com o bloco de calibração, a gente pode determinar como o sinal do ultrassom decresce ao longo da peça, traçando assim a curva de atenuação para a descontinuidade estabelecida. Isso para detectar as descontinuidades próximas à face inferior da peça também. De qualquer maneira, o ensaio deve ser feito com uma varredura em pelo menos 2 superfícies da peça. Mas, Silva, como é que nós vamos fazer um ensaio nessa peça? Tem um cordão de solda aqui no meio. Não vai atrapalhar o contato? É por isso que eu estou conectando o transdutor angular. Caio, nós vamos usá-lo aqui, ao lado do cordão de solda, desse jeito, e não sobre ele, viu? Mais informações sobre esse assunto no seu livro de estudos. E agora, vamos para uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje você viu como o ensaio com ultrassom é realizado. Você aprendeu que existem 4 técnicas que podem ser usadas, dependendo do tipo de peça e do tipo de descontinuidade a ser detectada. Você conheceu mais de perto o equipamento que é usado nesse tipo de ensaio e viu como ele deve ser ajustado à peça ensaiada. Bom, agora chega de ensaiar, né? Vamos à prática. E você já sabe, seja prático. Show de bola. Pessoal, eu procuro bastante os vídeos para passar em aula e são meio antigos o telecurso, mas são muito bons os vídeos deles, porque eles, além de mostrar a aplicação, eles mostram os desenhos também e é uma explicação mais leve. Até tem alguns bons, mas em inglês aí já sai. Ali ele mostrou 4 técnicas, uma com os transdutores, bate na zona morta e volta o sinal. Na zona de soldagem tem um transdutor que é angular, que é o sensor, no caso o transdutor, o sensor, que ele já mede direto na zona de soldagem. Ele também calibra o material com um bloco padrão, o padrão da peça que nós iremos utilizar, e a partir dali nós realizaremos a medida específica daquela aplicação. Em metrologia nós vamos ver muito o bloco padrão, que a partir daquela medição que nós fazemos o que será realizado na prática depois. Aqui uma imagem, como nós próprio vimos ali do transdutor, vai passando na peça e vai dizendo as imperfeições e o que nós queremos realizar e medir. Agora mais um método, a identificação positiva de materiais. Utilizado na detecção de composição química de materiais de forma rápida e sem danificar o material, através de equipamentos de emissões de radiações. Não sei se vocês lembram, mas na aula da semana passada eu mostrei o DRX para vocês, que lançava raios
raios na própria peça, na superfície, e através da radiação que soltava de cada elemento químico, nós realizávamos a composição química. Esse não é tão preciso, mas também nós conseguimos determinar qual tipo de material químico estamos trabalhando. O equipamento contém um gerador de raio-x de baixa tensão, que emite radiação. O material exposto à radiação devolve temporariamente a radiação específica do elemento exposto. Como cada elemento tem sua própria estrutura atômica, essa reflexão irá gerar um nível de energia diferente para cada elemento. Essa energia é detectada à medida identificando os elementos de liga. Então, com a baixa radiação, nós podemos detectar qual elemento de liga nós estamos trabalhando. Aqui nós temos uma imagem da identificação positiva de materiais. Ela pode ser utilizada em materiais ferrosos, não ferrosos, minérios, pedras preciosas e outros. O bom é que ele é portátil, assim nós conseguimos realizar a medição. Às vezes é muito importante saber qual de elemento químico que está presente naquela estrutura. Lembrando que nós podemos utilizar mais de uma medição, mais de um ensaio não destrutivo nos materiais. Agora, essa eu acredito que seja a nosso último ensaio que nós veremos. Mapeamento de corrosão. É a técnica de ensaio onde se mapeiam os pontos de corrosão de material, de forma a detectar a perda de espessura e necessidade de reparo em equipamentos e estruturas metálicas. Então, o material vai corroendo e vai perdendo espessura, né? A chapa ou alguma tubulação, e a partir daí nós temos que realizar a troca daquele equipamento. Consiste na utilização de ultrassom com aparelho de leitura específico para demonstração gráfica do mapeamento. Então, a técnica de leitura de corrosão é feita por ultrassom. Eu vou passar o vídeo do ensaio e vocês vão ver que ele passa e vai mostrando o local de corrosão e o que está perdendo de material. E as zonas vermelhas é onde está corroendo mais material. Isso é muito importante, ainda mais para nossa região, onde tudo corrói muito mais rápido por causa da praia, do sal. O ensaio de corrosão é muito importante. Que vídeo que é? Vídeo 22. Esse não tem som. Ele passa o equipamento e vai demonstrando as regiões com estabilidade. Passa de novo e vai gerando o gráfico. Aí ele seleciona a parte que ele quer analisar, o técnico. Mostrou as regiões que ele analisou e foi dado as descontinuidades pelo próprio software. Selecionar a região. Tem mais um que eu quero mostrar. Até parecido.
Mesmo esquema. Passa o carrinho, já faz o merchan da empresa e vai dizendo o gráfico de instabilidade onde tem corrosão. A distância de onde nós começamos. E como no vídeo ali estava escrito, é um alarme, porque imaginem uma tubulação, uma grande tubulação da refinaria. E nós não conseguimos enxergar, por exemplo, o que tem dentro. Aí tu passa o sensor e tu consegue analisar as partes que estão corroendo ou com alguma instabilidade. Vai gerando gráfico e a partir daí deve realizar alguma manutenção ou realizar a troca daquela parte, daquele equipamento. E a qualificação do pessoal, treinamento para tanto ensaio, né? Algumas técnicas existem qualificação de pessoal específicas, como por exemplo, ensaio visual de solda, EVS, líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom. As qualificações são realizadas pela Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e inspeção, a BEND. Muito obrigado. Alguma dúvida? Alguém já trabalhou com algum dos ensaios e gostaria de somar? Aí, Nicolas. Fala, professor. Tudo bem? Tá tranquilo. Eu vou fazer a chamada, vou pausar a gravação.